Bora fofocar sobre os livros que eu li no mês de setembro? Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês aqui em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu faço um apanhado das leituras que eu fiz durante o mês, no caso o mês de setembro. E é um vídeo onde eu acabo falando um pouquinho sobre todas as minhas leituras, as notas que eu dei, algumas questões sobre cada um. E ele é uma forma de eu comentar sobre todas as minhas leituras, porque nem sempre eu consigo gravar vídeo sobre todos os livros de forma independente, né? Um vídeo para cada livro. Lembrando que se você acabou de chegar aqui nesse vídeo, o canal, né, aqui eu falo basicamente sobre suspense, sobre mistério, sobre literatura policial. Então, se esse é o teu gênero favorito, já fica por aqui, já se inscreve aqui embaixo. E agora bora comentar sobre as minhas leituras de setembro. Em setembro, gente, eu li 7 livros, enfim, li bastante, eu tive um mês muito bom, foi um mês produtivo, mas eu sempre comento aqui com vocês que essa questão dos números vocês não devem levar em conta. Porque a leitura, ela depende muito do nosso dia a dia, do nosso tempo, da nossa disponibilidade, da nossa disposição. Então, assim, nunca se cobre se você leu um livro só ou se você não conseguiu ler nada durante o seu mês. Eu tenho uma realidade, eu tenho uma rotina que hoje me permite que eu leia um pouco mais. Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Esse vídeo, quando eu falo dos números, né? Eu li 5, li 6, li 7, não é de maneira nenhuma para que vocês se sintam, de repente, mal ou se sintam tristes por não terem lido tanto ou tal. Esse nunca é o meu objetivo. Às vezes eu até penso em não falar mais os números, né? Mas lembre-se disso, tá? Nunca façam comparações de números, porque a minha realidade e a tua podem não ser as mesmas, podem não ser as mesmas nesse momento, e pode ser que no mês que vem eu leia um livro só, pode ser que eu não leia nenhum. A questão é sempre assim, estar de mente aberta e lembrar que leitura não é uma competição e leitura não é uma meta a se bater. Afinal, se a leitura ela se tornar só mais um compromisso que a gente tem que bater todo dia, a gente perde o elemento do prazer, né? Então, bora lá, vamos todos ficar bem tranquilos com isso e comentar sobre livros e literatura, que é o que a gente gosta de fazer. Desses 7 livros que eu li, 4 eu li eles físicos e 3 eu li em e-book. Vou começar com esse livro aqui, que é um livro que eu acho que pouca gente conhece, viu? Que é O Retrato do Charles Lovett. Gente, tá caindo um temporal por aqui, então se você escutar um trovão, alguma coisa, você, né, se acalme. Qualquer coisa eu desligo tudo e paro de gravar. Então, voltando, esse livro aqui eu também não conhecia, eu encontrei ele num sebo faz um tempinho já e eu resolvi fazer a leitura. Ele fala sobre um homem que perdeu a esposa, ele é um vendedor de livros raros e ele se muda pra Inglaterra pra tentar superar esse luto. Lá, ele vai acabar entrando ali numa trama de um exemplar de um livro chamado Pandolfo, e esse exemplar teria ali rascunhados a letra de Shakespeare. Ele percebe que ele tem em mãos um livro que pode mudar a história da literatura mundial. A questão é, esse livro é verdadeiro ou não é? Ele, como especialista, vai precisar descobrir essa situação. Então, esse livro aqui é um livro que fala sobre livros, é um livro que fala sobre literatura, fala sobre Shakespeare, fala sobre a trajetória de um livro, desde o momento lá do século XVI, onde esse livro surge, até ir para nas mãos dele no século XXI. Então, é daqueles livros que falam sobre livros, sobre literatura, sobre tradução, sobre livros que são cópias, sobre falsificação. Ele gira todo em torno desse mundo. Então, essa parte da história foi muito prazerosa de ler, principalmente quando ele falava sobre os mistérios de que Shakespeare talvez não seja Shakespeare, né? Tem todo esse mistério que talvez as obras de Shakespeare não sejam dele, sejam de outra pessoa. Então, esse livro fala mais ou menos sobre isso. Eu dei para esse livro 3 estrelas e meia, porque eu curti muito essa parte onde ele ficava falando sobre literatura, mas a parte do personagem em si, os dramas pessoais dele, eu achei meio chatinho. Eu confesso pra vocês, não me interessou muito. E no fim das contas, às vezes eu achava as partes da vida do personagem um pouco cansativas de ler, confesso pra vocês. E por esse motivo, então, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Foi um livro interessante, foi um livro legal. Se você encontrar e esse é o teu tipo de narrativa, dê uma chance, pode ser que você goste. Também li Um Calhamaço, do John Nisbo, que foi uma leitura excelente, que foi o de polícia. Enfim, esse aqui é mais uma aventura do detetive Harry Hole, que é esse detetive criado pelo John Nisbo, que é um policial norueguês. Esse aqui é o 10º livro da série. E, gente, que leitura incrível. Eu adoro a escrita do John Nisbo. Eu acho ele um autor muito... Ele tem um jeito de escrever sobre a natureza da humanidade, sobre o ser humano, sobre os personagens, que é muito boa. Eu acho ele um autor muito visceral, muito cru. E os personagens dele, assim, eles têm defeitos, têm qualidades. São personagens que você acaba ali se importando com eles, porque eles são muito humanos.
E o Dionísio é um autor também que ele consegue escrever ótimas cenas de ação, ele é muito bom nisso. Esse livro aqui tem um final super acelerado, apesar do tamanhão dele, então foi outra leitura excelente. E nesse caso aqui nós temos uma série de assassinatos de policiais que estão acontecendo em Oslo, e os assassinatos desses policiais acontecem sempre nas cenas de crimes de casos que eles investigaram, mas não conseguiram concluir. É uma trama bem densa, bem intrincada, tem vários momentos em que o autor nos coloca em becos sem saída, super interessantes. Eu acho que eu vou gravar pra vocês um daqueles vídeos sobre a série inteira, pra explicar pra vocês como é que essa série funciona, quais são os volumes, onde você começa a ler. Eu acho que pode ser interessante. Eu li um livro também nesse mês, gente, que lá pelas resenhas do Scoob, eu vi que muita gente não gostou dele, que é o Tony e Susan, do Austin Wright, que é o livro que deu origem àquele filme muito famoso chamado Animais Noturnos. E deixa eu falar pra vocês, eu gostei desse livro, eu dei pra ele 3 estrelas e meia, pra mim o 3 estrelas e meia é uma nota boa, é uma nota considerável. Eu geralmente indico livros pra vocês de 3 estrelas e meias pra cima. E esse livro aqui, ele fala sobre uma mulher que um dia ela recebe em casa um manuscrito de um romance que o ex-marido dela escreveu, um ex-marido que ela não vê há 20 anos. E ela começa a ler essa história, que é uma mistura de drama com suspense, e ela fica totalmente imersa dentro dessa história, tanto é que ela começa a divagar sobre a própria vida dela, sobre a rotina dela, sobre os filhos, sobre o marido, de tão imersa que ela tá nessa narrativa e conectada que ela fica com esse personagem da história. Então esse é um livro que fala sobre um livro. E esse livro aqui, eu vou ser bem sincera com vocês, ele tem um dos inícios mais incríveis que eu já li, que é o início do livro que ela tá lendo, que a personagem está lendo. É um início, assim, arrepiante, é um início que te deixa angustiado, é um início que te deixa com medo, você fica, assim, ansioso na ponta da cadeira. É sério, eu lembro que eu pensei, uau, é muito bom esse início do livro. Era uma coisa que me lembrou muito Stephen King, a tensão que ele cria no início dessa história que ela tá lendo. E eu pensei, meu Deus, esse livro vai ser incrível, vai ser 5 estrelas e tal. Mas logo depois eu acho que eu fui entendendo por que o pessoal deu 3 estrelas e meia, porque o autor muda o ritmo da história. Ele começa muito bem, numa tensão, numa velocidade, e depois ele entra num drama. E eu acho que essa mudança de um possível suspense para um drama é o que acabou decepcionando muita gente. E o ritmo do livro muda também. Outra coisa é que a escrita do autor, na minha opinião, ela é uma escrita muito bonita, muito sofisticada, mas ela também é uma escrita um pouquinho complicada em alguns momentos, é um pouquinho confusa, você tem que dar uma relida. Ele trabalha muito com metáforas, ele trabalha muito com significados ocultos do que ele tá escrevendo, né? Ele faz alguns paralelos entre a história que ele tá contando e a vida da personagem que está lendo. Então eu realmente entendo por que as pessoas não gostaram tanto desse livro, e ao mesmo tempo eu entendo por que o autor escreveu ela do jeito que ele escreveu. A minha dica é vá ler. Se é o tipo de livro que te interessa, se você tem curiosidade, faça uma tentativa, pode ser que você goste. Eu gostei do livro, eu não amei, porque eu acho que realmente ele começa de um jeito, ele acaba terminando do outro, mas mesmo assim foi um livro que eu curti a leitura, gostei de ter feito, gostei de ter conhecido essa história, e agora eu vou assistir o filme. Li também o maravilhoso Por Que Mentimos, o novo suspense da Karen, publicado aqui no Brasil, saiu agora em setembro pela HarperCollins. Esse aqui é o 12º livro da série Will Trent. Se você não sabe o que é essa série, eu fiz um vídeo sobre ela, tá? Vou deixar conectado aqui em algum lugar, mas é uma série do Will Trent, que ele é um agente da polícia de Atlanta. E nesse livro aqui, ele e a esposa, a Sarah, saem em lua de mel num lugar tipo um hotel fazenda, assim, muito legal, muito bonito, muito desconectado de tudo. E nesse lugar vai acontecer um assassinato. A dona da pousada será brutalmente atacada e, obviamente, eles vão se misturar ali naquela questão, porque nem o Will, nem a Sarah conseguem ficar fora da confusão. Esse é um livro, assim, incrível. Eu fiz um vídeo dele e é um vídeo com spoilers no final. Então, se você ler o livro e quiser comentar comigo, discutir comigo sobre o final, depois desse vídeo você vai lá dar uma olhada, tá? Achei incrível, eu dei para esse livro 4 estrelas e meia, eu não dei 5, e eu expliquei lá no meu outro vídeo, que foi porque eu achei muito tranquilo adivinhar quem era o assassino, quem era o culpado nessa história. Eu achei que foi uma das coisas mais fáceis de todas. Mas assim, outro livro excelente da Karen, não tenho o que reclamar, livro incrível, então se você for da série, vá ler. Agora vamos falar dos 3 livros que eu li em e-book. E um desses livros, eu vou dizer para vocês que foi quase uma trapaça da minha parte, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que foi uma trapaça. Eu li um livro chamado From Blood and Ash, da Jennifer Armentrout. Esse aqui é uma romantasia.
E por que que eu vou dizer que foi meio que uma trapaça a leitura desse livro? Apesar que eu li o livro inteiro, então não é uma trapaça nesse sentido, mas eu vou explicar e vocês vão me dizer o que vocês acham. Eu comecei a ler esse livro aqui, esse livrinho aqui, em 2022. Na época, eu li até 60% do e-book e eu abandonei. Abandonei porque eu não tava mais achando legal, não tava mais achando interessante, enfim, tava de saco cheio da história. Agora, em setembro desse ano, vou lá eu, né, olhar meu Kindle e fui dar uma olhada em livros que estavam começados, mas não terminados. Me deparo com esse Cristo aqui, né, que tava em 60%. E pensei, nossa, por que eu parei em 60%? Por que eu não terminei? Só falta 40%, bora ler. E aí eu voltei a ler esse livro e ler os 40% restante. Por isso que eu digo que foi uma leitura meio trapaça, porque eu li 60% em 2022. E aqui, deixa eu fazer um adendo, que eu tenho um superpoder, gente. O meu superpoder é que não importa quando eu tenho abandonado um livro, eu sempre consigo seguir ele do momento onde eu parei. Eu não preciso reler tudo, eu não preciso voltar desde o início. Quando eu entro numa história de novo, parece que o meu cérebro, ele gira um negócio e eu lembro de tudo o que eu tava lendo. Então esse livro aqui foi a mesma coisa. Assim que eu li umas 10 páginas, eu já tinha lembrado de tudo que tinha acontecido lá nos 60%. Então eu segui dos 40 em diante. Valeu a pena? Não. Não gostei desse livro, eu dei pra ele 2,5 estrelas. Eu sei que não é mais o meu tipo de leitura, eu já li muita romantasia no passado, agora não é mais o meu tipo de história. Então eu sei que tem isso também, que eu devo levar em consideração, que não é mais um tipo de leitura que eu faço o tempo inteiro, então talvez seja até injusto da minha parte, né, analisar esse livro agora. Mas hoje, em 2024, eu não gostei do livro, eu achei ele super enrolado, ele tem 600 páginas. E quando você para analisar a história seriamente, daria para contar absolutamente tudo em 300. Então, foi por isso que eu li esse livro e eu brinquei que foi quase uma trapaça, porque eu não li ele inteiro esse ano, eu já tinha lido 60% lá em 2022. Eu li um livro excelente no Kindle, que foi O Massacre da Família Hope. Tem resenha desse livro aqui no canal, mas vocês assistam só depois, tá? Não me abandonem ainda. Esse livro é muito legal, ele é um suspense do Riley Sager, ou Sager, e ele fala sobre essa mulher chamada Kit, que ela vai cuidar de uma idosa que mora numa casa afastada. Só que essa idosa, né, existe toda uma lenda ao redor dela de que quando ela era adolescente, quando ela tinha 17 anos, ela matou a família inteira, ela matou os pais e a irmã. Então, quando a Kitty vai cuidar dela, ela sabe que ela tem ali esse medo, né, esse receio da história, apesar de que ela é super idosa agora, a mulher não consegue nem mexer o corpo direito, ela mexe só uma mão. E quando ela chega lá, essa idosa vai usar uma máquina de escrever, inclusive, para escrever algumas coisas para ela e vai dizer, olha, eu vou te contar a história da minha família, como tudo aconteceu, eu vou te revelar todos os segredos. E ela vai, né, então, datilografar ali pra Kitty a história dela e do que aconteceu em 1929. E é um livro muito legal, muito divertido de ler, muito bem construído, bem escrito, os mistérios são bons, o autor sabe usar ganchos, assim, de forma muito interessante. E eu lembro que eu li esse livro e fiquei, assim, super empolgada com ele, o final também é delicioso. Eu deixei a resenha completa pra vocês, né, tá aqui no canal, então vocês podem assistir depois, mas assim, maravilhoso. Eu dei pra esse livro 4,5 estrelas também. Eu não dei 5, e lá no meu vídeo eu comentei, porque eu acho que a última revelação que ele faz foi muito mirabolante, não era necessária. Eu achei que foi um negócio que ele tirou ali só pra se mostrar que ele é escritor, ele podia fazer o que ele quisesse. Enfim, aí acabei, a última viradinha eu não gostei. Mas assim, super coisa de opinião, pode ser que outras pessoas amem. E eu terminei o mês lendo A Mulher na Cabine 10 da Ruth Ware. Vamos falar sobre A Mulher na Cabine 10. Fui ler esse livro porque saiu o anúncio do filme. E o filme tem a Keira Knightley, que é uma atriz que eu gosto muito. Esse livro tá lá no Kindle Unlimited, né? Então baixei pra fazer a leitura e tal, comecei a ler. E eu já falei pra vocês aqui que eu e a Ruth Ware, a gente tem um relacionamento meio-meio. Né? O nosso relacionamento não é lá muito bom. Tem umas coisas que ela escreve que eu gosto, tem umas coisas que ela escreve que eu detesto. E essa aqui... Meus amigos... Olha, foi difícil. Esse livro fala sobre uma personagem chamada Laura, que ela é uma jornalista que ela é enviada para cobrir o lançamento de um navio, que é meio que um navio iate, que é um navio de luxo, para ricos e tal. E ela vai nesse negócio porque ela precisa falar sobre a viagem e escrever para a revista no qual ela é empregada. Quando ela estiver lá nesse lugar, nesse navio, na sua cabine, ela vai escutar um barulho na cabine ao lado e ela acha que ela viu um corpo sendo jogado. E tem sangue na cabine, então, né, ela já, meu Deus, alguém foi morto e tal. E também na cabine do lado, né, tinha uma mulher que ela havia visto mais cedo, aquela mulher. E quando ela leva a história dela adiante pro chefe de segurança do navio, ela descobre que aquela mulher nunca existiu, que ninguém nunca viu ela ali dentro. Então, na verdade, a mulher que ela viu antes e que possivelmente foi jogada no mar desapareceu, ninguém sabe dela, ninguém nunca viu ela. Então, meio que ela passa de mentirosa, assim, na história, né? Mas ela fica ali, não, eu vi alguém, e alguém foi jogado, e alguém morreu e tal.
A premissa do livro é bem legal, então, e eu entendo por que eles vão fazer um filme sobre a premissa, porque se você pegar só a premissa e o sentido de você ser um personagem preso num navio pequeno, isolado do mundo, com um crime ali que aconteceu e ninguém acredita em você, é super interessante. Eu acho que pra mim o grande problema desse livro foi a execução. Como execução eu falo da personagem principal, que é simplesmente uma chata insuportável. Eu tô ainda pensando se eu vou fazer uma resenha desse livro ou não, porque eu geralmente não faço resenhas negativas aqui no canal. Eu costumo fazer só resenhas positivas, né? Indicar livros bons, livros que eu acho que vocês devem ler. Mas não sei, tô pensando, hein? Tem um negocinho aqui na minha orelha me falando, faz uma resenha negativa, faz uma resenha negativa. Não sei, comentem aqui se vocês querem. Mas a personagem desse livro é simplesmente insuportável, impossível de acreditar nela. Não, assim, o jeito como que ela foi construída não entra na minha cabeça. E aí, no fim, a leitura começou a se arrastar tanto, que eu não suportava mais ler sobre essa bendita dessa mulher. Eu tava querendo que aquele navio afundasse com ela dentro, pra eu não ter que ler mais nada sobre ela. Enfim, em resumo da ópera, eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Vou assistir o filme? Vou assistir o filme. Agora, recomendar essa leitura? Não sei, vou ficar devendo pra vocês. E aí, me conte, o que vocês leram no mês de setembro? Como é que foram as leituras? Se vocês já leram alguma coisa que eu comentei aqui. Lembrando que eu vou deixar link para todos os livros que eu citei aqui no box de descrição para vocês, tá? Conversem comigo, deixem um comentário, eu vou adorar responder. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.